ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, se reuniu hoje com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para apresentar as pautas prioritárias do governo. Assunto para o repórter Bruno Pinheiro, chegando ao Jornal Jovem Pan. Mais detalhes desse encontro. Tudo bem, Bruno? Bem-vindo e boa noite. Oi, Tiago. Ótima noite a você. Sempre uma alegria, uma honra e uma satisfação. Antes deste encontro aqui no Salão Verde com o deputado Hugo Motta, Alexandre Padilha e o vice-presidente Geraldo Alckmin, eles se reuniram com líderes aqui do Congresso Nacional, aliados do governo, divulgaram os 6 eixos, assuntos que são importantes para o governo, que vai na mesma linha daquela agenda de Fernando Haddad sobre as 25 iniciativas também que o governo vai enviar, que tem interesse de discutir durante o ano de 2025 aqui no Congresso Nacional. Alexandre Padilha veio então, entregou em mãos para o deputado Hugo Motta e disse estar confiante no ambiente que está se criando aqui no Congresso Nacional. O governo reforçou o seu núcleo duro de articulações, inclusive essa agenda, sobretudo esse olhar para a isenção do imposto de renda em até R$5 mil, um anúncio que já foi feito, inclusive, em 2024, o anúncio do ministro Fernando Haddad, mas que até agora ainda não foi indicado também uma fonte de compensação. Além disso, tem também a regulamentação da inteligência artificial e a defesa da democracia. Nós acompanhamos essa vinda do ministro hoje um pouco mais cedo aqui na Câmara dos Deputados. Vamos ouvir o que ele disse. Nós estamos muito confiantes naquilo que já conversamos com o presidente Hugo Motta na reunião de hoje, naquilo que conversamos já com o presidente Davi Alcolumbre, que o Congresso Nacional será um grande parceiro do governo e do Brasil para a gente marcar mais gols nesse segundo tempo do nosso governo. Já Hugo Motta sinalizou que a Câmara dos Deputados não tem ambiente para votar nada que possa aumentar a taxação, o imposto, seja para o contribuinte ou para o setor produtivo. Nesses 6 eixos, tem também esse olhar atento para o empreendedorismo e a nova lei de falência também, incentivos para os empreendedores. O deputado Rodrigo Dazaeli fez várias críticas em relação à situação do governo com as taxações e disse que é importante ficar atento a essas ideias que o governo tem enviado para o Congresso Nacional. Esse acamaço de projetos de leis que vem à Câmara dos Deputados hoje, nós temos que estudar cada um para ver cada pegadinha que o governo coloca nesses projetos, né? Essa nova lei da falência. Por que as empresas estão falindo? Porque não estão aguentando as cargas tributárias, tantas obrigações trabalhistas, esse novo imposto sindical, querendo que seja obrigatoriamente, mais uma vez, você recolher, né, a parte do trabalhador sem ele saber, sem ele ter nenhuma vantagem dentro de um sindicato. É tanta pegadinha que esse governo coloca que nós sentimos que cada vez que mexe, em vez de melhorar, piora a situação do empreendedorismo aqui no nosso país. O objetivo do governo é reforçar, então, essa agenda econômica. Ainda em relação ao imposto de renda, a oposição também apresentou um projeto de lei que eleva essa isenção para o valor de R$10 mil. Nem mesmo a oposição e nem os governistas conseguiram indicar uma fonte de compensação. Volto com você, Tiago. Esse é o grande desafio, como que isso vai ser compensado, não é, Bruno? Bom trabalho para você, você vai dar volta aqui no Jornal Jovem Pan, chamar já os nossos comentaristas Dora Kramer e Cristiano Vilela. O Dora, é claro que o governo tem o foco praticamente total nessa discussão sobre imposto de renda, mas o problema é a compensação. De qualquer forma, os ministros do governo estão conversando com o Congresso Nacional. É meio caminho andado ou não necessariamente? Bem-vinda, boa noite, Dora. Boa noite, Thiago, boa noite, Vilela, boa noite a todos. Olha só, esse encontro de hoje, ele é foi a terceira reunião de representantes do governo com o Congresso, a cúpula do Congresso Nacional, para apresentação da agenda governamental. Isso desde a posse dos novos presidentes do Senado e da Câmara, isso tem aí 15 dias, né? Então, por enquanto, o que a gente tem, ô Tiago e Vilela, são declarações de boas intenções, tá certo? Porque tem muito que ajustar nesse meio de campo. De qualquer modo,
são gestos que o governo faz sinalizando que quer realmente, está empenhado em melhorar as relações, porque elas não foram boas durante principalmente durante o primeiro ano em que o presidente Lula se dedicou ao exterior e deixou a coisa correr frouxa por aqui. O ano passado foi ano eleitoral, a gente teve praticamente meio ano só de Congresso e houve muitos atritos, né? E isso é que precisa ser aplacado, mas realmente o governo parece disposto a corrigir isso, mudar o rumo dessa prosa e investir na melhoria dessa relação. Então, disposição por parte do governo, a gente está vendo por essas apresentações constantes da agenda e manifestações de harmonia, que não são exatamente a realidade. Agora, do outro lado, é preciso ver se o conjunto do Congresso vai ter a mesma disposição e a mesma boa vontade que tem o Palácio do Planalto. Ô Vilela, o ministro Padilha fez uma alusão ao futebol, dizendo que esse é o segundo tempo e é hora de marcar mais gols. Só que no primeiro tempo tivemos alguns gols contra, não é isso? Bem-vindo, boa noite. Exatamente, Thiago. Uma ótima noite a você, a Dora e todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, no primeiro tempo nós tivemos muita canelada, tivemos gols contra, tivemos uma desarmonia entre executivo e legislativo numa série de pautas. Eu vejo que esse time realmente não está ganhando. E nesse contexto, os jogadores estão em aquecimento, né? Nós não temos ainda o encaminhamento efetivo, né? Pauta sendo discutida já em processo de votação, ainda não. Estamos no início desse mandato, desse biênio que terá Hugo Mota no comando da Câmara dos Deputados, e as partes ainda estão se conhecendo, estão sintonizando, estão piscando daqui, mandando um abraço dali, mas eu vejo que só realmente no momento onde os temas forem efetivamente discutidos, consensos construídos e encaminhados à votação, é que a gente vai ter clareza se o governo terá condições de arcar com as necessidades, com os compromissos políticos necessários para a aprovação das matérias no Congresso Nacional, ou se nós teremos a retomada da relação conflitiva, da relação conflituosa que marcou o primeiro biênio do atual governo do presidente Lula.